como nós estamos nessa noite. Meus queridos, nossas horas já foram embora, mas nós queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós não queremos terminar o nosso culto tarde, o máximo é 9h05, nós estamos encerrando o nosso culto, mas queremos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Abra as nossas Bíblias, no livro de Jeremias, no capítulo de número 31. Apenas um versículo nós vamos estar meditando nessa noite com a igreja do Senhor Jesus. É o versículo de número 19. Espero que Deus Ele tenha uma palavra para o meu coração, para o teu coração nessa noite. Porque Deus Ele nos ama. Todos vocês que estão aqui nessa noite são amados de Deus. Deus ama as vossas vidas. O versículo número 19 nos diz assim: na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Amém? Podeis tomar assim. Meus queridos, essa final de semana, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, uma direção para trazer uma palavra de Deus para as vossas vidas, principalmente nessa noite de hoje, que estamos celebrando o nosso culto de Santa Ceia, e Deus nos inquietou com essa palavra. Fui muito assim, tocado com essa palavra da parte de Deus, e confesso aos irmãos que gostaria até de trazer outra palavra no culto como esse, culto de Santa Ceia, mas Deus não nos deixou de maneira alguma. Ainda hoje à tarde, quando estava no banheiro, tomando banho, pedindo direção de Deus, e Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu senti de Deus que Deus tem algo para a minha vida, para a sua vida, através dessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. O texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me converti. Primeiro se converte, depois vem arrependimento. Então, arrependimento segue-se a conversão. Mas quando nós percebemos, meus queridos, que o povo de Israel, a qual se refere esse texto, sempre foi um povo ingrato para com Deus. Porque era um povo que Deus esperava muito deles, que eles servissem a Deus com fidelidade, que eles fossem fiéis ao Deus que o amou, que o tirou lá no deserto, que passou com eles, momentos difíceis, de crise. Deus sempre esteve ao lado daquele povo, e sempre aconselhando eles, através da sua palavra. Deus sempre orientou o povo de Israel. Então Deus sempre esperou que aquele povo retribuísse a Deus. Retribuísse com quê? Com fidelidade, honrando a Deus, sendo fiel a Deus, andando fielmente nos caminhos de Deus. E nós vimos pela palavra de Deus que não foi isso que aconteceu. Aqui nos fala sobre a tribo de Efraim, que representa aqui todo o Israel. Então, esse povo aqui, quando eles foram levados ao cativeiro, justamente por causa da sua desobediência, por causa da sua negligência, Deus sempre teve uma promessa na vida deles, de trazer de volta eles do cativeiro, de colocar eles em um lugar abençoado, em um lugar próximo. Essa sempre foi a promessa de Deus para com o seu povo. Mas aqui nós vemos, meus queridos, que converter não é fácil. Muitas pessoas, até mesmo o povo de Deus, que está seguindo a Deus, que está andando no caminho de Deus, ele pensa que tão somente por ele estar na igreja, ele está andando no caminho de Deus, ele está convertido. Na realidade, não é isso que nos diz a palavra de Deus. Converter, meus queridos, tem um significado muito importante. Converter significa mudar. Converter quer dizer mudar. Mudar o que? Mudar a forma original. É mudar o estado natural. Isso quer dizer converter. É mudar a direção.
Louvado seja Deus. E nós vemos, meus queridos, que muitas das vezes nós estamos na igreja do Senhor, servindo a Deus, andamos nesse caminho, e nós achamos que nós nos convertemos, que nós somos convertidos, mas quando nós vamos fazer uma análise da palavra de Deus, nós vemos que falta muito para que eu e você, para que nós sejamos realmente convertidos ao Senhor nosso Deus. Esse povo aqui estava enganado, eles enganavam. E muitas das vezes, o que acontece? Nós pensamos que nós enganamos a Deus. Mas a Deus ninguém engana, nós enganamos o nosso amigo, o nosso semelhante, enganamos até os nossos pastores, os nossos líderes, mas a Deus ninguém engana de maneira alguma, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o meu e o teu coração. Então arrependimento quer dizer mudança. Arrependimento quer dizer mudança do estado original. Louvado seja Deus. É mudança de direção. Então arrependimento quer dizer isso. Eu e você, quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos esse evangelho, tem que haver uma mudança na minha vida, tem que haver uma mudança na sua vida, tem que haver uma transformação. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós nos arrependemos daquela velha vida. No diz o apóstolo Paulo que tudo se fez novo, né? Tudo novo se fez, se tornou. Então agora é uma nova vida, um novo viver em Cristo, um novo pensamento, uma nova forma de viver diante de Deus. Isso quer dizer converter, se converter. E meus queridos, conversão é uma coisa importante na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Nós não podemos de maneira alguma enganar a Deus. Não diz a palavra de Deus que enganoso é o coração, enganoso é o coração. Louvado seja Deus. E Deus sempre conheceu o coração daquele povo. Jesus disse: olha, o melhor, Deus disse: olha, vocês me honram tão somente com os lábios, vocês me honram com os lábios, mas só tem uma coisa: o coração de vocês está muito longe de mim. Eu posso enganar Deus através do louvor, através dos lábios, entendeu? Tem pessoas que chegam na igreja, adora a Deus, levanta as mãos, glorifica a Deus, dá pulo, salta, entendeu? Mas só que a vida dele continua a mesma vida. Ele continua vivendo no pecado, ele continua vivendo aquela vida de miséria. Então, meu querido, isso não é conversão, isso não é se converter. Se converter aqui no diz é mudar a forma original, aquela forma que você vivia no pecado, no vício, na droga, na mentira, na prostituição. Agora você se converteu, você vive uma nova vida, é um novo viver em Cristo. Se converter, meus queridos, é importante. Eu, você, nós somos cristãos. É como servo de Deus, temos que ser fiel ao nosso Deus, temos que ter sinceridade diante de Deus. Não adianta estarmos na igreja procurando enganar muitas das vezes a direção da igreja, enganar aqueles que lideram a igreja, procurando muitas das vezes passar por bonzinho, muitas das vezes colocando um pano, um véu nos olhos. Não adianta nada disso, porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, assim como Ele conhecia a vida do povo de Israel. É difícil. É difícil, mas eu sei que Deus, Ele ama. Eu sei que Deus, Ele não muda a sua forma, Ele nos ama. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Muitas das vezes, meus queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que transmitir essa palavra, e é difícil, é difícil. Talvez você que está aqui, você não entende, talvez alguma das senhoras não entende, mas alguma dessas irmãs de oração aqui entende, alguns dos senhores aqui que pregam a palavra entendem. O pastor que nos auxiliou aqui, que foi antes de mim, ele entende, ele sabe o que é isso. Muitas das vezes nós pregamos a palavra, falamos a palavra de Deus, mas muitas das vezes em casa nós não conseguimos dormir à noite, porque Deus nos inquieta, Deus nos deixa incomodado. Muitas vezes não dormimos à noite, sabe por quê? Porque pensamos: Deus, por que eu falei essa palavra? Deus, por que eu preguei essa palavra na tua igreja? E sabe uma coisa? Depois que passa 2 dias, um dia, às vezes 3 dias, uma semana, aí nós vamos ver o resultado da palavra de Deus, porque Deus começa a agir, pessoas começam a dizer: olha, naquele dia Deus mudou a minha vida, naquele dia Deus mudou o meu coração, naquele dia Deus mudou a minha história. Aí nós vamos ver
da maneira como nós estamos diante de Deus. Deus quer mudança, Deus quer transformação. Converter é isso aí, é mudar de vida. É mudar de vida. Aí depois que se converte, vem arrependimento. Nos diz aqui a palavra de Deus. Na verdade, que depois que eu me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, então nos diz que bati na minha coxa. Outra tradução diz bati no peito. Isso aqui sabe o que é? Bater na coxa ou bater no peito é sentir dor, é sentir pavor, é sentir angústia. Sabe por quê? Pelo tempo, pela vida de outrora, pela aquela vida que vivia antes. Então nos diz aqui a palavra de Deus que Jeremias dizendo: olha, depois que eu me converti, eu me arrependi. Meus amados, conversão segue arrependimento. Arrependimento quer dizer a pessoa se arrepende dos atos que ele fazia outrora, daquilo que ele fazia antes. Os irmãos estão entendendo? Se arrepender é isso, daquela vida como vivia antes, daquela maneira de vida que vivia outrora. Então arrepender significa sentir peso por falta ou pelos erros cometidos. Arrepender é mudar de parecer e de ideia. Arrepender é isso. É mudar de parecer e de ideia. Então nós, como servos de Deus, como servas de Deus, como homens e mulheres que servimos a Deus, nós não podemos aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, se converter a Jesus e nós continuarmos com essas ideias que nós tinha de outrora. Não podemos de maneira alguma. Nós temos que mudar o nosso parecer. Isto é a nossa vida, a nossa maneira de viver. Agora, quando vem o arrependimento da nossa vida, nós vamos viver como servo de Deus. É como servo de Deus. Se eu fazia as coisas erradas, eu não vou fazer mais. Vem o arrependimento. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Por quê? Porque através da mentira, muitas das vezes nós trazemos prejuízo para as pessoas. Através, muitas das vezes, das nossas ideias, muitas das vezes nós trazemos prejuízo para as pessoas. Então nós temos que agora mudar o nosso parecer, as nossas ideias, ser agora uma ideia diferente. Ideias de realmente servos de Deus, de ser servas de Deus. É isso que Deus quer, das nossas vidas. Louvado seja Deus. Se prostituía, ele não vai se prostituir mais. Ele se arrependeu daquela vida de outrora. Se ele mentia, não vai mentir mais. Se ele era aquele que vivia aí brigando, que era um briguento, ele não vai brigar mais. Inclusive, ele se arrependeu. Agora ele tem até condições de ir atrás de pessoas que ele ofendeu, pessoas que ele causou prejuízo, e dizer: olha, me perdoe em nome de Jesus, porque eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa. Eu me arrependi daquela vida velha. Aleluia. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E senti a dor. Isso é o que Jeremias diz: olha, eu bati no peito, ou bati na coxa, ou na virilha. Eu senti a dor, eu senti o peso da minha velha vida, do prejuízo que eu causei para as pessoas, dos danos que eu causei para as pessoas. Mas agora eu me arrependi, eu não vou ser mais como eu era outrora. Aleluia. Isso é arrepender. E nós vemos, meus queridos, na palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos de arrependimento. Nós vemos lá o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele deixou a casa do pai, foi lá para o mundo, gastou tudo, esbanjou tudo que ele tinha, mas de repente ele caiu em si. Ele caiu em si, ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo, da sua vida que ele estava vivendo. E ele disse: olha, eu vou voltar à casa do meu pai, eu vou ao encontro do meu pai. Eu falei assim: a Deus, não quero nem que ele me receba como filho, mas basta ele me receber como um dos seus jornaleiros. Por quê? Porque ele se arrependeu da vida que ele estava vivendo. Eu quero dizer nessa noite para você, meu querido, minha querida que está aqui, se arrependa, se converta realmente ao Senhor Jesus, a esse Deus, a
cobrador de impostos, um publicano, né? Publicano. E todos vocês sabem da história, ele chegou até a subir numa árvore para ver o Senhor Jesus, que ele era de pequena estatura. E vocês sabem muito bem da história. E Zaqueu, ele cobrava imposto, era um cobrador de impostos. E quando ele se encontrou com o Senhor, ele disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso é arrependimento, irmão. Metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho causado, tenho fraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes